Hey manes, bem-vindos a Levilândia. Esse muito provavelmente é o primeiro vídeo que eu vou estar postando aqui no canal e eu tava com bastante dúvida sobre o que gravar. Até porque apesar de esse canal ter um conteúdo mais fácil de fazer, isso não significa que ele é fácil de gravar e de descobrir. Porque eu fiquei muito encucado realmente com qual seria a primeira coisa que eu ia postar. Eu tava com dúvida se eu postava sobre o caso do Haluca e do Gian, mas essa treta tomou proporções muito grandes e eu teria que abordar muitos problemas sociais aqui. E acaba que seria um vídeo muito mais maçante para eu fazer, sei lá, teria uns 40 minutos, até porque eu não tenho muito costume de editar isso. E acabou que eu resolvi falar sobre desastres amorosos e dates ruins que aconteceram comigo. Muito provavelmente já aconteceu com você de ter um date ruim, então acho que é um conteúdo fácil de se identificar. E é muito importante que você também fale aí algum seu, que é para caso esse vídeo fique bom e seja legal de assistir, mais pra frente a gente grava um lendo os dates ruins de vocês. Bom, mas enfim, vamos lá. Bom, as minhas histórias de date não são necessariamente dates, são mais alguns esqueminhas de escola, até porque depois que eu saí da escola eu não tive relacionamento com nenhuma pessoa. Até porque eu tenho um trabalho, então minha bateria social é muito baixa. Bom, mas vou contar pra vocês as piores coisas que aconteceram comigo. Em questão de paixão, eu me apaixonei até que cedo. Bom, acho que lá por uns 10, 12 anos, eu tive minha primeira paixonite na escola. Foi só uma paixãozinha que durou alguns anos, eu acho. Bom, sempre a primeira relação de escola, a primeira pessoa que você gosta na escola, vai durar algum tempo até você crescer e conhecer outras pessoas. Isso foi o meu ABC do amor, foi o começo. Até que eu saí do ensino fundamental 1 e fui pro ensino fundamental 2, que era o 6º ano. E daí eu saí da escola que eu tava e fui pra outra escola. E daí nessa escola eu tava lá com meu caderninho desenhando, porque eu sempre desenhei, e chegaram duas meninas do meu lado. E só pra deixar mais claro, eu sou uma pessoa pansexual, pelo menos eu me identifico assim hoje em dia, mas naquela época e hoje em dia também, eu sempre tive mais atração por pessoas femininas, independente de serem homens ou mulheres. Mas daí chegaram essas duas meninas do meu lado e ficaram olhando lá eu desenhando no meu caderno, que eu lembro até hoje como era o caderno, que era um caderno que não era dos melhores, mas a capa era muito legal e tinha escrito Good Blood. Enfim, eu tava lá desenhando. E uma delas falou comigo. E acabou que essa menina foi a menina que eu me apaixonei desde o 6º ano. E daí eu passei bastante tempo apaixonado por ela e nessa época eu escrevia. E eu acho que todo adolescente vai ter a fase de escrever cartinhas. E infelizmente eu escrevi. Não só uma. Várias. E foi uma época péssima porque eu mandei as cartinhas pra menina e obviamente ela nunca me respondeu. E tipo assim, a gente era novo, mas infelizmente, ou sei lá, não sei como é que eu posso dizer. Mas pra ela já tinha uma vida sexual bem mais ativa. Eu era uma pessoa que nunca tinha me relacionado com ninguém. Então, obviamente, ela nunca teria nada comigo, até porque ela já estava em outro estágio. Continuei apaixonado por essa menina até o 7º ano. E daí, enfim, eu desencanei. Até porque, nessa época, eu troquei de sala e daí tinha mais meninas e mais pessoas com quem eu poderia ter um relacionamento. Mas mesmo assim, as coisas não fluíram nada bem e continuou tudo uma porcaria. Porque eu não conversava muito com as pessoas. Até hoje eu ainda sou uma pessoa muito antissocial e eu também vou gravar um vídeo sobre isso futuramente. E nessa época eu tava conversando com as minhas coleguinhas e eu acabei falando que eu nunca tinha beijado ninguém. E óbvio que todo mundo deu risada, porque eu tava no 8º ano, eu devia ter, sei lá, uns 16 anos. E nessa época todo mundo já tinha feito o sexo 2. Então meio que eu tava um pouco atrasado. Apesar de que hoje em dia eu vejo que eu não tava nem um pouco atrasado. Tava indo um pouco atrasado pra me descobrir. Mas não atrasado em questão de ter relações afetivas com alguém. Aí uma das meninas acabou e disse: "Olha, o Levi é bebê, alguém se oferece pra tirar o bebê dele?" E como na época eu tava fazendo o papel de gordo engraçado, acabou que eu levei na boa. E curiosamente, uma menina se ofereceu. Ela disse que iria pensar. Sabia que aquilo era uma besteira e no fim ela ia dizer que não. Mas acabou que no final da aula ela disse que sim. Então finalmente eu teria que dar uns beijos em alguém. Isso foi na sexta-feira, então eu teria que passar o final de semana pra chegar a segunda-feira e aí sim dar os beijos. E daí eu esperei o final de semana e quando chegou na segunda-feira, a gente foi pra de trás de uma casinha que tinha lá. Bom, é um pouco estranho de falar isso, mas enfim, foi o que aconteceu. E daí, tecnicamente, ela teria que me dar um tutorial, até porque ela se ofereceu pra me ensinar a beijar. E meio que foi basicamente isso que ela fez. Ela disse o que eu tinha que fazer e eu fui fazendo. E apesar de ser uma situação estranha, até que foi legal. Eu não sei porquê, apesar de eu ter achado o beijo uma coisa estranha,
Tinha alguma coisa que era legal ali. Mas pelo menos na época eu não achei uma coisa tão extraordinária. Só que aparentemente tinha uma magia que era legal de beijar. Acontece que essa menina acabou se apaixonando por mim. Depois que a gente ficou lá nesse lugar, a gente foi pra sala. E alguns dias depois, a mesma amiga que tinha dito pra sala toda que eu era BV e perguntou se alguém queria se oferecer, chegou pra mim e disse que a menina em questão estava apaixonada por mim. E que ela ia me pedir em namoro na próxima segunda-feira. E eu tinha que dizer que sim. E obviamente eu fiquei pensando, poxa, mas já? Tipo, eu tava acabando de ir de alguém que tinha dado o primeiro beijo pra uma pessoa que teria que se relacionar com alguém. E até hoje eu não sou uma pessoa que se prende muito a relacionamento. Então acho que muito provavelmente eu estaria muito menos preparado naquela época. Bom, chegou a segunda-feira e eu fui ficar com a menina no mesmo lugar. E daí ela acabou dizendo que estava apaixonada por mim e perguntou se eu aceitava namorar com ela. Eu tava na dúvida e acabou que eu disse que tava muito cedo. E realmente tava muito cedo, a gente tinha acabado de se beijar. Então eu resolvi dizer que era melhor a gente esperar um pouquinho e continuar ficando para ver se realmente gostava. E daí ela disse que se eu não aceitasse não ia mais ficar comigo. Então eu acabei e disse, fazer o que, né? Daí eu fui embora. Essa foi a minha primeira péssima experiência. Bom, não foi tão péssima, mas foi legalzinha. E depois que eu fiquei com essa menina, até que apareceram outras meninas pra ficar. E até que teve outra menina que acabou se apaixonando por mim de novo. E daí essa foi um pouco pior. Porque ela, no caso, era a pessoa que tinha um amor platônico. Eu não correspondia a ela porque ela não fazia muito meu tipo. Então realmente eu não sentiria muita atração por ela. E daí ela mandou algumas cartas pra mim e ficou mandando algumas cartas e... Cara, eu não quero carta, eu não quero nada. E daí eu peguei e falei que não queria nada com ela. Até que ela mandou uma carta pra mim me ameaçando. Ela me mandou uma carta me ameaçando, dizendo que alguma coisa poderia acontecer comigo por não ficar com ela. E tipo assim, what the fuck? E daí eu fui pra sala dela e... Bom, talvez eu tenha tido uma atitude um pouco infantil. Eu amassei a cartinha e joguei nela. Foi infantil? Bastante. Bom, mas convenhamos que a menina tava me ameaçando, então, tipo, eu tinha que tomar alguma atitude. Bom, jogar um papel nela foi pelo menos satisfatório na época pra mim. Machista! E daí chegamos numa que, creio eu que tenha sido a mais crítica, que foi uma menina que eu já era amigo dela há algum tempo, na verdade eram duas amigas, eu tinha tentado ficar com essa amiga dela, que não deu muita bola, e daí eu resolvi ficar com ela, até porque essa mesma amiga que eu tinha tentado ficar, acabou dizendo que talvez seria uma boa nós dois, eu e a outra amiga dela, ficarmos. Não tinha problema, até porque a gente era amigo, então ia ficar tudo como amigo. Legal. Até que a gente resolveu fazer isso no dia 7 de setembro. Bom, eu não sei como é aí na escola de vocês, mas no dia 7 de setembro a gente ia pro desfile. E eu nunca ia pro desfile, eu só ia porque era obrigado e eles ficavam lá, ah, quem não ir pro desfile vai repetir de ano. Eu sabia que eu não ia repetir. Mas mesmo assim eu ia só pra cumprir tabela. A gente acabou resolvendo marcar de ficar nesse dia. Ela tava até que confiante, digamos assim. E daí a gente marcou para no dia 7 de setembro, quando terminasse o desfile, já que a gente ia estar desfilando. Inclusive nessa época a gente tava bem na frente. A gente descia para algum lugar mais reservado e daí dava uns beijinhos. Mas não foi bem isso que aconteceu. Nessa época eu ia de carro para a escola. Então era um carro particular que a prefeitura pagava, era um carro de terceiros. E daí acontecia que ele ia me buscar lá em casa e me deixava lá na escola. E ele ficava num local específico, então eu esperava ele sempre naquele local. E daí beleza, terminou o desfile e eu fui ficar com essa menina. Só que acabou que ela ficou falando, ai, tem muita gente conhecida, não sei o quê. E ficou fazendo bastante hora mesmo. Claramente ela não queria ficar comigo. Pelo menos foi a impressão que passou. Acabou que ela ficou nessa de, ai, aqui tem muita gente. E na verdade o lugar tava vazio, não tinha praticamente ninguém. Era só a gente descer um pouquinho pra baixo, perto de uma árvore lá, mas enfim, não tem como eu colocar detalhes visuais. E daí era só descer e acabar dando uns beijinhos. Só que ela ficou nessa e a amiga dela tava do lado. E eu tava de boa nesse lugar porque do lado era o lugar onde o carro ficava, o carro que ia me deixar em casa. E daí beleza, eu fiquei lá conversando com ela, já que a gente não tava dando uns beijinhos.
E daí eu fiquei lá conversando e tentando e pelejando, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que chegou um cara que era filho do motorista do carro. Perguntou: ué, Levi, tu não ia no carro, não? Eu ia sim, tô esperando ele. Ué, mas o carro já passou faz tempo. E daí, nesse momento, eu fiquei sem chão. Porque a minha casa era muito longe da escola. Era tipo uns 7 para 8 quilômetros. Então era bastante longe. Ia ser muito difícil para eu chegar em casa, pelo menos a pé, já que era como eu tava. E daí eu fiquei lá desolado e no mesmo momento que ele acabou dizendo isso, que o carro já tinha ido, as duas meninas que estavam lá fazendo hora, conversando comigo, vazaram. E simplesmente me deixaram lá, até porque não tinha muita coisa para elas fazerem lá, né? Nem para ficar para dar apoio emocional ficaram. E daí eu fiquei lá desolado, refletindo como que eu ia chegar em casa. Muito provavelmente eu ia demorar umas 2 horas andando a pé. E daí voltou o filho do motorista de moto e disse: bom, bora lá, Levi, eu vou te deixar de moto. E daí, beleza, eu já tava feliz. E daí, quando a gente tinha acabado de sair do lugar, ainda tava pertinho, lá veio o carro voltando. Eles tinham se lembrado de mim na metade do caminho e acabaram voltando para me buscar. E daí eu fui de carro e cheguei em casa. Bom, e aí não teve date nenhum, foi só uma situação horrorosa. Depois disso eu fui pro ensino médio. E no ensino médio, até que eu tive algumas experiências legaisinhas, eu fiquei algumas vezes voltando do ônibus da escola que... bom, era legal porque a gente estudava à noite, então era tudo muito escuro, então era até que legal. Mas como eu sempre fui uma pessoa estranha, bom, ninguém me dava muita bola. Até que chegou um infame dia que eu acabei recebendo uma carta de uma admiradora secreta. Isso foi logo no primeiro ano, então tipo, eu era meio que novato na escola e eu achei bem estranho aquilo, pra falar a verdade. Até porque no primeiro ano o pessoal já é um pouco mais velho. Então, tipo assim, não é muito época de estar escrevendo cartinha. Mas a pessoa que escrevia muito bem pro pessoal que estudava comigo, que na grande maioria era tudo analfabeto funcional. Ela escrevia muito direitinho, então provavelmente ela era uma pessoa que lia. E ela sempre escrevia algumas coisas de forma mais literária. Sempre perguntava se eu gostava de rock, se eu gostava de algum livro ou coisa assim. Então, aparentemente, ela era uma pessoa mais cabeça. E daí eu fui maquinando e imaginando: quem será essa desgraçada? Até que um dia eu fui conversar com meu primo, que estudava no segundo ano. E a gente estava conversando e chegou duas meninas lá do nada e ficaram conversando com a gente. Até que uma em questão me fez algumas perguntas. E daí eu acabei falando sobre Cavaleiros do Zodíaco e acabei falando do meu signo e algumas coisas. E alguns dias depois, a admiradora secreta me mandou um pingente com o meu signo, que dava pra colocar aqui no pescoço, que era uns que tava bem comum, que era tipo, sei lá, um ferro, era alguma coisa assim, que era meio de bronze e tinha uma cordinha assim. Eu vou tentar deixar o mais claro possível aí na edição. E daí ela me deu um desses numa cartinha e ela tava com um perfume um pouco estranho, eu não sei necessariamente qual era o perfume. Só que daí, quando eu fui na outra vez conversar com o meu primo, acabou que a menina estava usando o mesmo perfume. E daí eu descobri que era ela. Mas só que daí começou um inferno na minha vida. Até porque ela era um pouco estranha. Eu fui pesquisar no Facebook quem ela era e fui conversar com o pessoal. E acabou que o pessoal me deu algumas informações não muito agradáveis sobre ela. Acabaram me dizendo que ela tinha algumas crises e aparentemente ela tinha alguma síndrome ou coisa assim. Fazia com que ela tivesse algumas crises de ansiedade, de borderline, enfim. Eu não sei dizer, até porque isso é uma coisa mais clínica. E eu acho que nem eles mesmos sabiam. Mas apesar dessas coisas estranhas, a gente acabou deixando isso pra lá e eu segui a vida e ela continuou mandando as mensagens. Eu já sabia quem era, então eu disse pra ela que eu já sabia e a gente continuou conversando mesmo assim. Daí um dia eu e meu amigo na sala de aula tava zoando e tudo mais, falando que a gente ia comprar uma caixa de chocolate e dar pra essa menina em questão. Só que a gente tava realmente só brincando. Só que aparentemente, uma prima dela que também estudava na nossa sala, e a gente sabia que era prima, só que a gente não sabia que tinha meio que um complô. Essa menina contou pra essa menina que a gente ia pra casa dela entregar chocolates, bom, enfim, uma coisa meio nada a ver, até porque a gente era adolescente, a gente não tinha dinheiro pra nada, como que a gente ia deixar chocolate pra alguém? Mas enfim, aparentemente ela soltou essa pedrada pra ela e ela ficou meio que em alerta, até porque o pai dela era um pastor de uma igreja lá, então tipo, eu chegar dando chocolate pra filha dele
não seria uma situação muito boa. Mas, como eu falei, eu nunca ia fazer isso, a gente tava só zoando, acabaram deturpando e eu fui ralucado nessa história. Aí nessa época eu tava participando de uma feira de ciências, e daí um dia em específico eu fui pra casa do meu primo fora de horário da escola pra fazer os trabalhos com outra menina que também tava fazendo com a gente. E daí, do nada, tipo assim, mas do nada mesmo, a gente tava lá dentro tomando suco, e do nada chegou a menina, a mesma menina que tava mandando as cartinhas, na porta da casa dele, de um jeito muito puta, tipo, muito séria mesmo, tipo, revoltada demais. Olha aqui, você diga pra aquele menino ali que ele não vá pra minha casa de jeito nenhum, que eu não quero ovo nem coisa de chocolate não. Eu nem tinha percebido o que tinha acontecido, mas eu tinha visto que era ela. E daí ele chegou e me contou e eu fiquei tipo... What the fuck? Porque realmente eu só tava brincando na escola. E acabou que os caras levaram a sério. E o que foi pior foi de ela que tava trocando mensagem comigo, ao invés de só mandar mensagem dizendo... Não, é melhor não fazer isso. Mesmo eu não indo fazer, ela resolveu ir na casa do moleque pra acabar dizendo que eu não tinha que ir na casa dela. Sendo que nunca foi uma possibilidade, eu nunca iria. Bom... E daí eu acabei percebendo que essa menina não girava muito bem. E realmente eu acho que ela não tinha uma boa estabilidade mental. Eu espero muito que hoje em dia ela esteja melhor e que tenha ficado bem. Bom galera, mas essas são as minhas histórias de date ruim, que na verdade nunca foram nem dates, foram só situações de relacionamento. Bom, esse foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui para esse canal, então muito provavelmente ele tá uma bosta, mas eu espero conseguir salvar ele com a edição. Mas enfim, vou gravar mais vídeos em breve e vou trazer mais coisa legal aqui. Bom, e não se esquece de deixar aqui a sua história de date ruim, que é para fazer um vídeo em breve lendo o seu date ruim e fazendo um compilado aqui das melhores histórias pra gente dar uma descontraída, se divertir. Bom, gente, mas esse é o primeiro vídeo que eu tô postando aqui. Muito provavelmente ele ficou uma bosta se eu não tiver conseguido salvar na edição, mas enfim... Mais pra frente vai melhorando e conforme o tempo vai passando a gente vai ficando mais experiente. Bom galera, mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau!